Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar falando sobre estatística na segurança do trabalho. Já fiz 2 vídeos, vou colocar na descrição do vídeo para você assistir. Recomendo que você assista antes, mas bora lá. Eu falei no vídeo anterior, principalmente, sobre a questão de média e mediana. Lembrando rapidamente aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho uma situação onde eu tenho uma dispersão dos valores muito grande, percebe que nesse caso aqui, ó, eu tenho um valor muito elevado e o resto está para a direita. Então, nesse caso, a maioria dos valores, a mediana representa melhor. Se eu só tivesse essa pirâmidezinha aqui, ó, aí a média ficaria aqui no meio. Mas como eu tenho um valor que está puxando para cá, a mediana nesse caso é muito interessante. Então, em alguns casos a gente vai usar a média, em outros casos a gente vai usar a mediana. Eu sei que eu expliquei rápido, mas no vídeo anterior eu detalho mais. E outra informação que é importante também, explico no vídeo anterior com mais detalhe, é a questão da dispersão dos dados. Então percebe que nessa curva aqui, essa setinha aqui está indicando o quanto os dados estão dispersos. Imagina se os dados estivessem assim, ó. Percebe que estaria menos disperso e esse 1 metro, que seria a média, todos os dados estariam mais próximos da média. Que a gente também tem como calcular isso por meio do desvio padrão, que eu ensino também no vídeo anterior. Então, só para lembrar isso, caso você não tenha visto o vídeo anterior, e agora a gente vai continuar falando o seguinte. Então, bora imaginar que a gente tem, quando temos 2 grupos e queremos saber qual o grupo com maior variação dos dados. Então, tem um grupo A e o grupo B, e eu quero saber qual está variando mais. Quando as médias são iguais nos 2 grupos, bora pegar e colocar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Então, tem um grupo A, que a média são 10, tá? 10 pontos, e o desvio padrão, 5. E eu tenho um grupo B, que a média também é 10, e o desvio padrão é 2. Nesse caso é fácil, né? Como a média é igual, e o desvio padrão do primeiro caso aqui é maior, esse aqui é o que tem maior variação. Porque nesse caso aqui significa aquilo, que tem uma pouca dispersão dos dados. Os dados estão todos próximos ali. Então, o desvio padrão indica essa dispersão. No caso de 5, a maior a dispersão. No caso de 2, a dispersão é pequena, está mais próximo da média. Mas nem sempre eu vou comparar grupos com a mesma média, né? Pode acontecer de ter grupos com médias diferentes. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó. A média do grupo A é 10 e o desvio padrão é 5. E a média do grupo B é 8 e o desvio padrão 2 apenas. Então, qual dos dois aqui tem maior dispersão? A gente tem que calcular. Para isso, a gente utiliza o coeficiente de variação. Eu vou fazer um exemplo e você vai entender melhor, tá? O coeficiente de variação é a medida da variabilidade geral dos dados. Então, o coeficiente de variação será o desvio padrão dividido pelo número de amostras vezes 100. Então, bora fazer o cálculo. Serve para comparar o grau de variabilidade entre grupos diferentes. Então, aquele grupo A, 10 de desvio padrão 5, grupo B, 8 de desvio padrão 2. O que a gente faz aqui? Ó? Vou pegar aqui o desvio padrão, 5, dividir pela média, 5 vezes 10, vezes 100, dá 50%. Esse é o coeficiente de variação desse grupo aqui. Vou fazer a mesma coisa com o grupo B. Ó, desvio padrão 2, dividido por 8, que é a média, vezes 100, dá 25%. Percebe que a variação é maior no grupo A do que o grupo B. Então, tem como calcular isso, não é uma coisa tão complicada. Então, serve para comparar essa variabilidade entre grupos diferentes. Mas o coeficiente de variação serve também para quê? Para comparar com o padrão geral. Então, você tem um determinado padrão, tá? Sei lá, o padrão de vocês aí na empresa é 30%. Então, você precisa comparar o seu grupo em relação àqueles 30%. Daria para fazer com coeficiente de variação. Outro conceito que é importante para a gente é o intervalo de confiança. É um intervalo em torno da média, onde temos uma medida de acurácia, um erro padrão, e um grau de confiança desejado. Tá? Então, quanto a gente tem confiança naqueles dados. Geralmente a gente usa 95%. Então, como é que a gente calcula isso? E aqui, depois eu faço um exemplo mais detalhado, voltado para a área de segurança, para vocês entenderem melhor. Mas bora lá. O intervalo de confiança é igual a média aritmética, ou M a média, mais ou menos Z. O Z é o valor relacionado ao grau de confiança desejado. Então, por exemplo, se eu quero só confiança de 67%, é aproximadamente 1. 95% esse Z vai ser aproximadamente 2. Se eu quero 99% de confiança, esse Z vai ser aproximadamente 3 pontos. Aí você vai colocar o desvio padrão e o número de amostras. Tá?
O que eu tenho aqui? Ó? Imagina que eu tenho uma média aqui de 5. Esse intervalo de confiança diz a dispersão desses valores. Olha, a média é 5, mas eu posso garantir, por exemplo, com 99% de confiança, que vai de tanto a tanto. É isso que o intervalo de confiança te dá. Então, bora fazer aqui um exemplo para entender melhor. Ó, em uma empresa, foi aplicado um formulário para avaliar a cultura de segurança. Tá? 100 trabalhadores participaram da pesquisa. Depois de um período de ano e de várias ações implantadas, o formulário foi novamente aplicado. Isso a gente faz, pode fazer na área de segurança, né? Aplica um formulário e depois de um tempo aplica novamente e quer comparar para ver se houve uma diferença ou não. Então, calcule o intervalo de confiança de 95% e avalie se as ações aplicadas tiveram efeito significativo. Então, aplicamos o questionário, implantamos controle, fizemos melhorias e tudo mais, depois aplicamos de novo. Aí eu quero saber se realmente melhorou. Ó, no início, o formulário teve um resultado médio de 70%, com desvio padrão de 6%. Tá? Então, a pontuação média do questionário, a pontuação lá dos 100 trabalhadores deu 70%, e o desvio padrão foi de 6%. Depois de um ano, a gente aplicou de novo e teve um resultado, uma média de 80%. Só que o desvio padrão aumentou para 10%. Então, será que melhorou realmente ou não? É isso que a gente vai calcular. Então, vai lá, intervalo de confiança, a média, né? Mais ou menos Z, vezes o padrão, dividido por N. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Lembra, o primeiro caso era 70%. Então, a média é 70%. Eu quero considerar o Z de 95. Lembra que eu coloquei que era 2? O valor exato é 1,96, mas em torno de 2, mais ou menos 2, né? Então, aqui eu vou usar o valor exato, 1,96. Aí, vezes o 6, que é o desvio padrão, só para lembrar aqui, ó, 70% e 6. Então, 70%, isso aqui é o valor que você quer, você vai usar 1, 2 ou 3. Aqui a gente está usando em torno de 2, 1,96. Para 95%, 6, dividido pelo número de amostras, que é 100. Faço o cálculo, e o que eu tenho aqui? Ó? O intervalo de confiança, ou seja, com 95% de certeza, eu tenho como afirmar que os valores vão ficar entre 68,82% até 71,18%. Depois de um ano eu fiz de novo, né? Depois de um ano, só que depois de um ano deu 80 e o desvio padrão de 10. Calculo de novo. Percebe o que aconteceu? Ó? O intervalo de confiança vai de 78,04 até 81,96. Então eu posso garantir isso com 95% de certeza. Mas melhorou ou não melhorou? Melhorou, mas bora ver aqui num gráfico para facilitar. Antes estava dando 70%, depois deu 80%. O intervalo de confiança está dizendo aqui, ó, de 60, em torno de 69, né, 71. Então, 69 e 71, então está bem aqui. No segundo caso era 80, e a dispersão foi de quanto? Ó? Em torno de 78 até mais ou menos 82. Percebe que no primeiro caso deu até 71, e no segundo caso, um ano depois, deu no mínimo 78. Ou seja, há efeito, pois há diferença estatística entre os dados avaliados. Quando é que não daria? Imagina que, por exemplo, aqui, quando eu fiz esse cálculo 70%, deu, sei lá, de 69 a 75, e aqui, nos 80%, deu de 82 a 74. Percebe que eles estariam próximos, tá? Estariam um em cima do outro. Então, nesse caso, eu não poderia garantir que houve melhoria, porque havia a possibilidade dessa pontuação ir até 75, porque tem uma dispersão, e dessa pontuação ir, nesse meu exemplo, até 74. Mas nesse nosso exemplo aqui, não. Percebe que está bem distante. Então, eu tenho como afirmar, com 95% de certeza, que houve uma melhoria de antes para depois. Tá? Então, esse intervalo de confiança nos auxilia em relação a isso. Então, ao acrescentarmos o intervalo de confiança, teremos informações mais interessantes, pois teremos informações sobre a dispersão dos dados. Eu até falei isso bastante no vídeo anterior. As pessoas gostam de usar muito a média. A média não está me dizendo grande coisa, porque a média é só um valor. Tá? O interessante é saber quanto está disperso esses valores. Então, o intervalo de confiança é bem interessante para tá, vai de tanto a tanto. Eu posso comparar e aí, significa que realmente essa variação não está causando problema, não teve impacto nenhum, ou sim teve impacto. Ok?
Lembrando que a gente não vai garantir 100% de certeza. A gente vai ter que garantir lá, nesse nosso exemplo, 95%, a gente pode colocar 99%, mas a gente não pode garantir 100%. Para garantir 100%, a gente tem que avaliar toda a população, e não apenas uma amostra. Como você sabe, todo vídeo eu te indico o livro. E o livro que eu vou indicar hoje é o livro Estatística Aplicada à Saúde Ocupacional, do Marcos Antônio Buissacos, da Fundacentro. Então, esse livro dá uma geral do que eu falei aqui e detalha esses conceitos de média, de rio padrão, intervalo de confiança. Então, é um livro interessante. Ele é bem simplesinho, bem fininho também, e te dá essa visão geral. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.